Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Meu Deus. Eu não sei vocês, mas essa semana foi uma semana muito agitada. Mas depois desse louvor, o Senhor renovou todas as forças. Pelo menos a minha renovou e a sua. Amém, né? E eu estava até comentando com o Johnny que essa foi uma semana tão corrida, tão agitada, mas foi uma semana onde a gente recebeu tantas bênçãos que eu falei assim, Senhor, obrigada. Não é filho ainda não. Mas foram muitas bênçãos e assim a gente nem esperava. Então, eu quero te dizer que nessa noite eu não sei como é que está a sua vida, mas o Senhor, Ele tem um renovo para cada dia. E que nessa noite você saia daqui renovado, porque eu já estou com a minha porção de hoje renovada. Amém? Então vamos começar. E o tema de hoje que o Senhor tem ministrado comigo esse ano é: seja simplesmente filha ou filho. E isso pode até soar tão redundante, né? Que aqui tem vários pais. Eu sou filha. E muitas vezes a gente esquece desse pequeno detalhe. Simplesmente filho. E o que significa a palavra simples? O que não há é de maneira simples, sem complicações. E na Bíblia a palavra simples significa pureza, clareza, ausência de duplicidade. Quantas vezes a gente nessa correria do dia a dia, seguindo tantas pessoas, a gente acaba perdendo a nossa autenticidade, esquecendo quem a gente nasceu para ser, filho ou filha. Nessa noite eu quero trazer aqui para você que você volte a essa essência. Antes de ser esposa, antes de ser uma secretária, antes de ser uma obreira, antes de ser qualquer coisa, antes de ser mãe, você é filho e filha. E isso ninguém tira de você. Ninguém. E por que o Senhor tem falado muito isso comigo? Porque quando a gente tem o relacionamento com Jesus, é o início de tudo. A sua origem, o seu lugar de sustento. É onde a sua identidade é construída e você começa a ser preparado ou preparada para o seu propósito. Em todo relacionamento, para que ele cresça, é preciso ter intimidade. Outra palavra, simplesmente ou simples intimidade. E assim, não preciso dizer como é que a gente busca intimidade. Quando eu e o Júnior, a gente estava orando, quando lá atrás a gente não achava que tinha nada a ver um com o outro, a gente teve que buscar uma intimidade, conhecer, conversar. E com Jesus, como tem sido a sua intimidade? Você tem construído essa intimidade com o Senhor? Você tem parado? A gente fala muito, né? Do dito secreto que a gente vai ler, mas assim, você tem orado, você tem buscado. Você se olha no espelho e você se reconhece como aquela mulher, aquele homem que Deus te deixou para ser? Numa vida tão corrida que a gente vive, eu sou a prova disso. Às vezes a gente precisa ter esse choque. Ei, eu estou sendo aquilo que Deus me deixou para ser? Eu estou sendo a filha, o filho que Ele deixou? E assim, o secreto. Na partilha de mulheres que teve lá em casa, quem me conhece sabe que eu amo caderno, sou apaixonada por caderno. E agora está todo personalizado, pode procurar Max, que ele personaliza, viu? E assim, só que nem sempre, nem todos os dias eu consigo vir aqui escrever. Eu tenho várias canetas, eu amo caneta, amo marca-texto. Minha Bíblia, se abrir assim, ela não precisa de luz, porque ela vai iluminar tudo, assim. Mas nem todos os dias, no meu dia, na minha rotina, eu consigo parar e escrever. Mas eu, pelo menos, eu escuto, eu ouço, eu tenho um momento com o meu Senhor. Porque se eu não tiver esse momento, eu não tiver esse secreto, eu não vou ter forças para continuar. Eu vou parar. Eu não vou estar seguindo o propósito que Ele me deixou para fazer, porque eu sei o propósito que Deus tem para a minha vida. E eu preciso estar cada dia dando meu 1% para chegar onde Ele quer que eu esteja.
Eu não tô aqui para dizer para você como alguém que quer ser melhor, mas se eu consigo, você também consegue. Só você rever suas prioridades. Qual é a sua prioridade? Intimidade só se conquista quando a gente para sentar junto, para conversar. Isso vale para todas as áreas da vida. Eu quero que vocês abram aí, por favor, em Mateus 6,6, que é um versículo que todo mundo já sabe, mas a palavra do Senhor é isso. Todos os dias ele vem de forma diferente. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu Pai, que está no secreto. Então, seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Então, é isso que o Senhor quer. Vá para o secreto, vá para o seu lugar de descanso. Não é assim, quem consegue ficar horas, ótimo, maravilha. Mas tenha 5 minutos, 10 minutos. Vai fazendo um pouco a cada dia. E aqui você vai entender, né? O maior título sempre será. Você pode ter vários títulos. Mas o mais importante é você reconhecer que você é filho. Você é filha. E você só encontra isso quando você tem essa certeza, quando você vai no seu quarto. Que não precisa ser simplesmente seu quarto na cozinha. Muitas vezes é lavando prato, lavando banheiro, lavando roupa. Eu estou ali adorando o Senhor. Teve um dia que Arthur falou assim, tia, a senhora tá falando sozinha, é? Ele assim, porque eu estava orando e cantando e eu não percebi. Ele falou, você tá falando sozinha? A senhora tá bem? Então, é isso. É onde como você pode, mas que você não deixe de fazer. E assim, eu vou trazer aqui hoje 3 pontos para você se retornar ou reconhecer, lembrar como é ser filho. E o primeiro ponto que eu quero trazer hoje aqui é ame você. Ame você. Você é especial. Você tem algo que precisa ser usado para alcançar outras pessoas. Você vai chegar a lugares que eu não vou conseguir chegar. E reconheça, você é filho. Eu quero que vocês abram aí, por favor, em Mateus 22, 36, 39. Quero ensinar aqui, né, um princípio para vocês. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Então, assim, Jesus ensina dois grandes mandamentos aqui, né? O amar a Deus e ao próximo. E você não irá amar o próximo se você não se ama. Como é que você vai dar uma coisa que você não tem, que você não reconhece em você? E assim, esse amar que eu venho trazer aqui hoje, que a palavra ministrou comigo, foi: quando você se ama, quando você não se cuida, você não consegue amar e não consegue enxergar ninguém. Porque você vai estar tão frustrado com você mesmo que você não vai conseguir transmitir isso para você. E no reino de Deus está tudo, primeiro dentro de nós, escondido, que é pequeno, que vai se manifestando. Então, quando a gente está cheio da glória do Senhor, é perceptível. As pessoas percebem. E muitas vezes, por isso que eu sempre falo da correria, porque eu sempre fico, Senhor, não me deixe eu esquecer de Ti, no meio de tantos afazeres. Porque se a gente vai deixando, hoje eu não vou ler, hoje eu não vou orar, amanhã eu não vou para o culto, aí você vai se afastando da sua identidade, você vai se afastando e você vai recebendo coisas que não era para receber. E que você acaba transmitindo isso para as pessoas. Eu não sou aquela pessoa alienada, que eu não tenho Instagram, que eu não vejo filme, mas sim, eu vejo. Mas eu preciso filtrar o que é edificante, o que não é edificante.
E assim, existem coisas que são de Deus e que vão para fora à medida que a gente vai manifestando. O Senhor falou tão forte comigo essa semana sobre isso, ser simplesmente filha. Porque eu estava numa semana tão agitada e que estava tanta coisa, simplesmente na minha oração, com esse versículo é que o Senhor fez me lembrar. Ei, você é minha filha. E como que eu tive isso? No meu momento. Apesar da correria, mas eu não negociei o que não era inegociável. E assim, se você se ama, e hoje você se ama, você se aceita como você está hoje, você se reconhece. Essa questão de se reconhecer, os psicólogos fazem muito isso. Pelo menos nas sessões que eu fiz, ela bota um espelho assim, aí começa a fazer perguntas para você. E teve uma época que eu não estava me reconhecendo, porque eu queria colocar tantas outras coisas que não era aquilo. E aí ela vai desconstruindo, graças a Deus. Todos os profissionais que me acompanham, a maioria são cristãos. Isso eu vejo o cuidado de Deus na minha vida. Porque também a gente precisa escolher quem são as nossas referências, quem vai ajudar a gente. E assim, eu quero falar para você, como é que você hoje está? Você está se culpando, você está se julgando, você hoje está se achando como uma pessoa que não merece ser reconhecida como filha? Eu quero te falar que você tire isso. Você volte a se relacionar com seu pai. E a forma como você se relaciona, como você se cuida, como você se veste, o modo como você se porta, tudo isso são as linguagens observadas e percebidas de quem é filho ou filha. Um filho, uma filha que anda com o Espírito Santo, que está nessa construção de ser simplesmente filha, entende a importância de se cuidar, de se proteger. Jesus disse isso. Isso que eu falei, cuidado com as coisas que você tem ouvido, as rodas que você tem ficado. Porque tudo isso gera testemunho. Lá no meu trabalho, eu trabalho à parte, mas tem outra recepção. E aí as meninas chegaram para me falar assim, Silvana, por que você não fica aqui conversando com a gente? Eu falei, porque eu tenho outras coisas para fazer. E porque não me convém ficar ali. Porque quantas pessoas estão sendo destruídas por fofocas? Muitas vezes não é você, mas você está ali ouvindo, você está dando ouvido, você está sendo plateia para aquilo ali. Então são simples atitudes no dia a dia que às vezes vai deixando a gente perder a nossa personalidade. E hoje eu quero te falar isso. Qual é a sua personalidade? Qual é a personalidade que o Senhor tem para você? Isso é um presente. E é claro que precisa ter um equilíbrio. Eu sou moldada todos os dias. Porque eu sou um exemplo disso. Eu gosto muito de falar, gosto de comunicar, como eu já preguei aqui. O Senhor me moldou muito na questão de como falar. Porque às vezes a pessoa pode estar num péssimo dia e eu fazer uma coisa que para mim é bom e deixar a pessoa pior ainda. Eu preciso me lapidar na forma, na minha expressão. Que às vezes eu não falo, mas eu me expresso de um jeito que não era para ser expressada. Deus tem corrigido em mim. E assim, eu quero te dizer que o diamante é um carvão que se deu bem sob pressão. Eu vi essa frase no Instagram. O diamante é lindo, né? Mas ele passou por uma grande pressão para se tornar um diamante. E no dia a dia é isso, ser lapidado diariamente, constantemente. E essa lapidação, muitas vezes, para que a gente venha refletir a glória de Jesus na vida das pessoas, a gente precisa estar em intimidade, sabendo qual é a nossa personalidade. E Ele vai dar forças para que a gente venha a cada dia tirando aquilo que nos tira da característica de ser filho ou filha. E assim, o segundo ponto
de ser simplesmente um filho são os cuidados pessoais. Parece ser algo assim, né? De lá da escola, lembrar de cuidados pessoais. Mas na Bíblia tem também. Então, quero que vocês abram em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não saibam que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Às vezes a gente passa por esses versículos assim, esquece. Mas quando você cuida de você, quando você cuida do seu corpo, você está honrando a Deus. Você está honrando quem te criou. Porque sempre foi falado, né? O que Deus tem sobre nossas vidas. Somos feitos de corpo, alma e espírito. Os três precisam estar em equilíbrio. Porque se um está em desequilíbrio, os outros vão dar errado. A mão não vai suprir a função que o pé faz. Então, por que muitas vezes a gente deixa o corpo, a alma e o espírito em desequilíbrio? Como aqui falou, né? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E nos foi dado, é um presente que foi pago por um alto preço. E o que você tem feito com esse presente que é você? O que você tem feito? Você tem cuidado de você? Quando a gente começou essa desintoxicação, eu já estava, os médicos que eu estava acompanhando já tinham pedido para mim ir para um nutricionista e tal. E aí eu fiz a consulta e a gente entrou na desintoxicação. Na semana que eu fui para a nutricionista, já foi meio caminho andado para esse processo. Mas por que eu precisei fazer isso? Lá atrás, quando eu não cuidei da minha saúde mental, dos meus limites, eu tive o transtorno. E por eu não ter o equilíbrio nessas três áreas, hoje eu tenho consequências que eu estou correndo atrás para lutar contra isso. E estou fazendo a reposição e a ginecologista, ou você procura nutricionista, porque só ela que vai te ajudar aí, porque provavelmente você está se alimentando mal. Não, eu como bem, como feijão, com arroz, com verdura. Para mim estava tudo bem, estava perfeito. Só que quando eu cheguei lá na nutricionista, aí ela faz uma rotatória alimentar, né? Ela começou a perguntar. Eu comia de manhã, eu falei, você lanche, falei, não estou no tempo para isso. Eu falei, minha senhora, não estou nem tempo para isso. Aí ela olhou assim para mim, você não tem tempo de lanchar. Mas eu chego no meio-dia, como, tal, fiz tudo. Ela tirou minhas medidas, fez tudo. Ela, Silvana, você pode até comer bem, mas você não está comendo nas horas certas. Você toma café 7h30 da manhã e vai comer meio-dia, você não come. Quando for meio-dia, você vai compensar na comida, que você não era para estar comendo tanto. E aí ela começou a falar. E ela falou dessa passagem aqui, de 1 Coríntios 6, 19 e 20, porque a minha nutricionista também é cristã. Aí ela fez todo o relatório, porque ela já conhecia. Você lembra que lá atrás você não cuidava disso, o que foi que aconteceu? Então, assim, a gente está fazendo essa preparação para o evangelismo de jejum. A gente vai lá, no meio daquelas pessoas que estão buscando nos satisfazer em bebidas, em festas. A gente está lá levando a palavra. Mas muitas vezes a gente também está se autodestruindo, porque a gente não está cuidando do nosso corpo, não está cuidando da nossa mente. E assim, gente, eu não sou a pessoa mais ideal para falar de estilo de vida saudável, mas eu estou buscando isso. Eu estou buscando isso. E já é um passo. Você entender, você reconhecer que você precisa. E assim,
E a atividade física, eu não gosto, eu faço o que eu preciso. Não gosto, nunca gostei. Mas eu entendi que eu preciso disso. Se eu quero sair da medicação que o senhor já tirou 60, ele vai tirar uma, eu preciso fazer atividade física porque eu preciso eliminar o que essa substância está fazendo. E se eu ficar parada, não vai acontecer. O senhor pode fazer? Pode. Mas o que tem para mim fazer, eu preciso fazer. E a parte dele, ele vai fazer. Ele já tirou 60. Eu sei que ele vai tirar um. Mas eu preciso me mover porque eu fui deixando. E essas substâncias acabaram me intoxicando. Então, assim, eu estou nesse processo de me cuidar. De onde a gente está no processo da nossa casa. Em nome de Jesus, daqui a pouco a gente já começa a pensar nos filhos. E eu não quero ter filhos com as vitaminas tudo embaixo, sem disposição, cansada. Porque não parece, mas eu vou fazer 30 anos já. Ano que vem já vou fazer 30. Então, eu preciso me cuidar. Eu preciso cuidar desse tempo. Porque eu também vou prestar conta no grande dia. Então, nessa noite, eu quero dizer para você que você se olhe para você. Eu vou na academia, mas você não precisa sair na academia. Você pode fazer uma caminhada. Você pode começar a colocar frutas na sua alimentação. Eu acredito que eu não vou tirar o açúcar totalmente, mas eu vou diminuir a quantidade de açúcar, porque ele está me inflamando. A nutricionista, ela me mostrou tudo o que está acontecendo. Então, não é da noite para o dia que isso vai acontecer. Mas eu vou tentar fazer meu 1% todos os dias. Eu não consigo ir toda semana para a academia de segunda a sexta. Não vou. Mas eu me limito a ir pelo menos 3 vezes no dia. E quando eu não consigo ir 3 vezes no dia, eu já estou bebendo água a mais, como bebia. E até isso ela falou. Que eu preciso beber 2 litros e 3 litros de água, eu não bebia nenhum por dia. Então, nesse cuidado de ser simplesmente filha, no meu devocional, o Senhor me fez olhar para mim. Filho, o que é que você está fazendo? Como eu falei, eu estou aqui para dizer para a pessoa, como uma pessoa que está buscando cuidar desse presente. Não é fácil, que é muito mais fácil, né? Comer errado, fazer o que quer. Só que quando Deus me ministrou desse jeito, não tem como eu ficar continuando do mesmo jeito que eu estou. Porque se eu continuar do jeito que eu estava, meus filhos vão sofrer consequências. E ter saúde é uma bênção. É uma bênção ter saúde. E quando temos um corpo saudável, temos mais força para trabalhar, servir a Deus e desfrutar da vida. Olha a sequência. Quando você tem saúde, até para fazer a obra do Senhor, você tem mais disposição. E Ele tem o poder de restaurar, dar saúde a quem está doente. E devemos ser gratos a Deus por isso. Eu sou grata a Deus todos os dias. Gente, eu abro a boca para falar quando eu sou um milagre. O problema que eu tive, hoje eu não posso dizer que eu não tenho nada. Comparada a muitas outras pessoas que estão aí depressivas, que não conseguem ter disposição para fazer nada. Quem me vê nem dá conta do que foi que aconteceu comigo. Mas não foi só por mim. Eu estava acompanhada de pessoas que me ajudaram. Eu tenho meu momento com o Senhor. E Ele foi fazendo e foi acontecendo. E hoje eu vejo que tudo que eu passei foi para mostrar que Ele faz. Ele muda cenários, Ele muda quadros. Mas eu também preciso fazer minha parte. E eu quero que vocês abram aí, já estou quase finalizando, Romanos 12, 2. Lembrei dessa passagem também com uma reportagem que eu vi, que eu vou falar
logo depois que vocês, e eu repreendi na mesma hora, eu falei assim, eu não aceito isso. E comecei a orar. Não se amoldeis ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita vontade de Deus. Porque eu disse que estava vendo acho que foi numa reportagem que eu estava na casa da minha sogra, eu vi falando que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a depressão será a doença mais comum em 2030. Afetará mais pessoas do que o câncer, doenças cardíacas do AIDS. Eu repreendi na minha hora, eu falei assim, eu não aceito isso. Isso que é para não se amoldeis ao padrão desse mundo. Se está dando essa estatística, porque tem muitas pessoas assim como eu não estava dando cuidado ao meu corpo, aos limites que a gente tem. E 2030 está logo ali. Eu não quero fazer parte dessa estatística. Eu acredito que você também não. Mas para que a gente não venha estar nesse quadro, a gente precisa se mover. Igreja é o tempo da gente olhar para nós, se amar. É 1% todo dia. Faça uma caminhada, tire um tempo de lazer. Quantas vezes a gente só fica trabalhando, e esquece de relaxar um pouco? Se Jesus descansou, se Deus descansou, por que você não pode descansar um dia? Porque Ele criou tudo, no 7º dia Ele descansou. Mas a gente se acha que a gente não precisa de descanso, não precisa renovar as forças. E em Gênesis 1:26 fala que somos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Eu quero ser essa imagem e semelhança. Mas como eu falei lá no início, quais os padrões que você tem deixado entrar na sua vida? Quais suas personalidades? Hoje eu vim aqui te falar, porque toda vez que eu venho pregar, que é algo que o Senhor tem ministrado na minha vida. Quando eu fiz aquele check-up, que eu vi aquelas vitaminas tudo em baixa, eu saí de lá triste, muito triste. Porque eu estava achando que só o feijão, um arroz, uma verdura, meio-dia e de noite estava bom. E não estava. E o Senhor me confrontou com isso, para me olhar para mim e me amar. Porque eu sou um presente. Então nessa noite, eu quero que você saia daqui refazendo sua rota. Se você não está se cuidando, volte a se cuidar. Porque seus filhos, as pessoas vão precisar de você. E você precisa estar bem. Como eu disse para vocês, eu não sou o exemplo daquela pessoa que gosta, mas eu tenho buscado fazer o que eu preciso, na minha condição, para mim ter uma qualidade de vida melhor. Porque a gente precisa cuidar. Dessas pessoas que a gente vai buscar no evangelismo, a gente precisa estar com a mente sadia, o corpo sadio e o espírito inabalável. Então, nessa noite, eu quero que você lembre-se disso. Se olhe para você, como você tem levado sua vida, como você tem. Procure ajuda. Procure ajuda. Porque quando a gente procura ajuda, as pessoas certas, a gente consegue chegar onde a gente não consegue chegar sozinho. E toda essa mudanças que eu tenho feito na minha vida, graças a Deus que minha família me apoia, me ajuda. Graças a Deus por isso. Então, é isso que eu quero deixar hoje para você. Você é filho e filha amada do Senhor. Cuide do bem mais precioso. Lembre-se de cuidar de você, porque quando você está bem, todos à sua volta vai estar bem. Quando eu fiquei doente, o que mais ficou prejudicado foram meus familiares. A pessoa que está com você diariamente. Porque me conhecia, sabia que aquela não era eu, não tinha o que fazer, que nada resolvia. Eles estavam sofrendo. Então, se você não se cuida, você vai fazer sofrer as pessoas que você mais ama. E volto a repetir, é 1% todo dia, nem todo dia vai dar certo o cronograma. Como eu falei, nem todo dia eu consigo escrever bonitinho aqui.
Mas eu, no meio da minha correria, eu consigo achar um tempo para fazer. E é 1% a cada dia.